O ar começou a faltar nos pulmões de Alexander. Não fazia ideia de como explicar a quantidade de loucura que estava acontecendo naquela mansão. Se ela não sabia, o que dirá eu? Olá, pessoal, aqui você está no Rani e Seus Livros. Sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. Eu li recentemente Pelos Olhos da Máscara, que foi publicado pela School. É um romance nacional e promete uma história com muito mistério, com muitas cenas de terror, principalmente terror psicológico, que vão alugar um triplex na sua cabeça e vão te fazer duvidar da sua própria realidade. E Pelos Olhos da Máscara traz uma premissa que a gente brinca muito, principalmente a gente, né, que é CLT ou que tem um poder aquisitivo não muito alto, que a gente sempre brinca que seria tão legal se a gente descobrisse hoje que a gente, na verdade, tinha um tio rico que deixou uma herança pra gente e que vai resolver todos os nossos problemas. É exatamente isso que acontece com a jovem Alexander, que descobre em meio, assim, um jantar de família, que ela tinha esse tio rico e que esse tio não só a conhecia, como lhe deixou uma herança bem inusitada. E também cheio de regras que ela deve cumprir se ela quiser ser a única receptora dessa herança. Entre essas regras está que ela nunca, em hipótese alguma, jamais deve expulsar a outra pessoa que já mora na casa. Então isso já meio que levanta as suspeitas da Alexander. Primeiro, porque ela não conhecia o tio. Segundo, ela nem sequer sabia que ele era rico e muito menos quer deixar uma casa para ela. E que nem é uma casa, assim, singela, simples, é uma mansão. Uma mansão antiga que está na família há gerações e ela nem sequer sabia da existência dessa bendita dessa casa. Então já tem 2 pontos de alerta. E ainda por cima, saber que já tem uma pessoa que mora lá na casa e que nunca deve ser expulsa. Quem será essa pessoa? Será que é uma pessoa de boa índole? Será que é uma pessoa que fica aprontando por aí? Será que é uma boa ela chegar lá para morar com alguém que ela nem sequer conhece? Então são muitas perguntas que ficam na cabeça dela, ao mesmo tempo que é uma grande surpresa, porque a Alexander é uma pessoa que ela tinha sonhos, ela já queria de fato morar na casa dela, ter uma casa própria, ter a sua independência financeira, e pelo menos uma parte ela conseguiu, né? A independência nem tanto, mas a casa pelo menos já conseguiu, sem precisar entrar no consórcio, sem precisar entrar no financiamento, sem nada, tá lá tudo bonitinho no nome dela. Então é uma coisa assim que ela fica bem dividida, porque ao mesmo tempo que ela quer muito embarcar nisso, até porque faz parte da família dela, é uma herança, é direito dela ter, e tá tudo lá dizendo que é dela mesmo, então é oficial, ao mesmo tempo ela fica com medo de quem seria esse novo companheiro. E por isso ela acaba pedindo ajuda do seu melhor amigo, Elliot, para poder entrar na casa com ela e ficar com ela por alguns dias, até pelo menos ela saber quem seria esse outro morador e se ele seria confiável ou não. E conforme eles se mudam e começa a passar os dias lá na casa, a gente vai descobrindo junto com os personagens se realmente foi uma coisa boa eles terem se mudado para lá, ou se era melhor ter ignorado essa herança e fingido que ela nunca teria existido. Para começo de conversa, a casa fica no meio de uma floresta, numa parte da mata que ela não é muito movimentada, então já começa a acender o alerta aí, porque uma casa no meio do nada, antiga, já com uma pessoa morando lá dentro, será que realmente foi uma boa coisa eles terem se mudado para lá, ou é tudo coisa da nossa cabeça, é só coincidência? Isso porque conforme vai passando o tempo, algumas coisas começam a acontecer lá na casa e a gente fica naquela eterna dúvida, será que é o efeito da mata, de você estar aqui no meio do nada, sozinho, sem nenhum contato com a cidade? Ou será que realmente tem alguma coisa na casa que ela é meio assombrada? Será que ela é assombrada? Será que é tudo coisa da minha cabeça? Fica esse dilema o tempo todo, não só na cabeça dos novos moradores, como também na cabeça do leitor, que vai acompanhando aquilo dali e vai criando várias teorias, e essas teorias podem cair por terra no capítulo seguinte, porque você realmente não sabe de nada do que está acontecendo ali. A leitura é relativamente rápida, porque o livro é bem curtinho, então eu consegui ler em pouquíssimos dias e tive a minha resposta. Porém, todavia, entretanto, eu não sei se eu posso dizer que eu gostei tanto assim.
sim do que eu descobri. A Alexandra é uma personagem com a qual eu me identifiquei bastante em diversos momentos, principalmente pelo fato dela ser também uma cientista, né? Embora ela seja de um curso diferente do meu, porque eu sou formada em biologia, ela é da enfermagem, mas ainda assim ela é uma universitária que está começando a fazer iniciação científica, então ela vê o mundo com um olhar mais racional, assim como eu também vejo e também interpretaria as coisas do jeito racional, assim como ela, se eu também estivesse no lugar dela lá naquela casa. Ao contrário do Elliot, que já vê o mundo de um jeito mais emocional da coisa. E então a gente tem esse equilíbrio, esse dilema entre razão e emoção, e será que um deles vai vencer? Será que algum deles vai conseguir explicar o que realmente está acontecendo naquela casa? Será que a casa realmente está bagunçando ali com a cabeça de todo mundo? Ou será que é só duas pessoas que estão muito estressadas ali vendo coisa onde não tem? Ao mesmo tempo, tem o mistério do terceiro personagem, que em determinado momento ele aparece e cabe também ao leitor interpretar se ele faz parte dessa bagunça ou se ele realmente existe, se ele não existe, e a gente fica sem saber o que realmente está acontecendo ali, o que é real, o que não é. E as coisas que acontecem nesse livro é tão insana, é tão bizarra, que eu diria que é uma narrativa nonsense com gente nonsense. Em resumo, seria isso. Porque eu não tenho uma outra explicação para poder definir pelos olhos da máscara. Ter uma narrativa nonsense não é problema nenhum. Às vezes é bom a gente ler um livro que a gente só precisa desligar a mente e deixar as palavras passarem. Isso não é problema algum. O que me incomodou aqui em Pelos Olhos da Máscara e para mim não deu muito certo, né, para falar a verdade, não me conquistou muito, foram alguns pequenos detalhes que infelizmente fizeram com que a minha experiência não fosse tão boa quanto eu esperava. Para começo de conversa, os capítulos achei que foram muito longos e eu já estava perdida. Sabe aquele capítulo que ele vai enrolando tanto, com tantas cenas tão detalhadas, tão repetitivas, que acaba se tornando um pouco maçantes e cansativos? Pois é, foi exatamente o que eu encontrei aqui. O que é uma coisa curiosa, já que a leitura é bem rapidinha, né? O livro é curto, mas mesmo assim ele tem capítulos tão longos, tão extensos, que acabam deixando a leitura um tanto cansativa demais. E isso foi me desanimando ao longo da leitura. Além disso, tem a questão do Elliot, que é um personagem que, a meu ver, ele era um personagem, ele tinha muito potencial, mas não foi muito bem aproveitado, sabe? Ainda mais por ele ser o lado emocional da história, eu esperava um pouco mais de ação por parte dele e eu não vi. Eu só vi um personagem que ficava parado, esperando um Deus Ex Machina resolver as coisas pra ele, que fui desanimando ao longo da leitura também, e acabei meio que perdendo o ritmo, sabe? O mesmo eu posso falar do desfecho, que assim como toda a narrativa também é meio nonsense. No entanto, acho que mesmo assim, ele poderia ter respondido algumas coisas que foram colocadas aqui no livro como sendo muito importantes e que ao longo da narrativa foram meio que sendo esquecidas no churrasco. Então eu fiquei cheia de perguntas com quase nenhuma resposta, mesmo que fosse uma coisa que não fizesse sentido, porque nada na narrativa fazia sentido mesmo, ela é pra ser nonsense, mas ainda assim eu queria uma resposta, mesmo que fosse uma resposta nonsense. E eu não tive nem isso. Então acabou me deixando com aquela sensação de coisa que estava faltando, o que é uma pena, já que é um volume único, eu sei que não vai ter continuação, e eu sei que eu não vou ter as respostas, então me desanimou um pouco e também acabou diminuindo um pouco a nota do livro. Mas nem por isso eu vou deixar de recomendar a leitura, até porque pode ser que não tenha funcionado pra mim, mas pode ser que funcione pra você, ainda mais se você gostar desse tipo de narrativa, né, meio nonsense e tal, não se incomodar muito com algumas respostas que fica faltando pelo meio do caminho. Pode ser que pra você seja uma leitura que funcione e que seja bom pra você. Então fica aí a recomendação, até por ser uma história nacional, então é um representante da nossa literatura que vale a pena ser conhecido. E se não muito me engano, eu acho que ele tá disponível também no Kindle Unlimited. Eu vou confirmar, caso ele de fato esteja disponível, eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo o link, tá? Mas é uma história que vale a pena conhecer, até para você ter a sua opinião a respeito. Falando sobre o livro em si, é uma edição que é muito bem feita, eu gostei muito da diagramação dela, é também muito bem revisada, tá muito bem feita. Assim como também eu gostei da capa, é uma das capas mais bonitas que eu já vi dos livros da School, e que tem elementos que são condizentes com a narrativa, totalmente condizentes, a gente vai entender
entendendo o sentido da máscara, o sentido da borboleta. E não só as borboletas e a máscara, mas também tem muitas outras ilustrações que fazem total sentido com a narrativa e até compensa a questão dos capítulos que são curtos, porque dão meio que uma quebra ao longo da narrativa e que fazem a gente voltar para a leitura e não se perder tanto. É uma edição também que tem essas páginas mais grossinhas, mais amareladinhas, que eu gostei bastante e também facilitou muito a leitura, eu gostei muito. E eu não sei se na versão digital dele se também tem essas ilustrações. Se você tiver acesso à versão digital dele e ver se tem essa ilustração ou não, você me conta aqui nos comentários. E me conta também se você gostou dessa leitura, se você gostou dessa resenha, se você gosta de narrativa nonsense. Me conta aqui nos comentários, eu vou adorar saber a sua opinião não só sobre esse livro, mas também sobre outros títulos de literatura nacional que sejam assim nesse mesmo estilo. Aproveita também para se inscrever aqui no canal, curtir, comentar esse vídeo, mandar para o seu amigo que também gosta de narrativas nesse estilo e vamos ajudar aqui também o canal a crescer e você também ativa as notificações para sempre saber quando tiver mais conteúdos como esse por aqui. Até o próximo vídeo, tchauzinho!